Gênesis capítulo 2, versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, nós queremos louvar a Ti pela Tua mensagem que o Senhor nos permite estudar, aprender. E pedimos agora, Senhor, que neste momento a Tua palavra, que tendo sido lida, também seja aplicada, Senhor, explanada, e que ela venha transformar o coração de cada um aqui, para que ela venha moldar a nossa vida como casais, para que venhamos a brilhar, Senhor, a luz do Senhor Jesus Cristo em nossas famílias. Ó Deus, dá-nos a Tua graça, e é pelo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o texto de Gênesis 2, ele é um texto muito interessante, porque se você conhece um pouquinho da Bíblia, em Gênesis 1, até chegar aqui em Gênesis 2, 18, um pouco antes, na verdade, há um relato sobre a criação e como Deus criou todas as coisas. Só que, quando ele chega nessa porção aqui do texto de Gênesis 2, é como se ele explicasse tudo o que aconteceu antes e agora é como se tivesse um replay. Então, não sei se você assiste algum tipo de esporte, seja lá o futebol ou algum outro, quando tem um lance muito impressionante, assim, ou muito diferenciado, então aquele lance, ele acontece e aí as pessoas ficam, e agora? Eu quero ver o replay, porque eu quero ver isso com mais detalhes. Eu quero ver o lance com mais cor, quero prestar atenção nos mínimos detalhes do que aconteceu ali, como foi que a bola entrou, como foi que o jogador chutou a bola, como foi que, sei lá o quê, né? Não sei qual é o esporte aí que você gosta de ver. Mas, de toda forma, a gente gosta de ver o replay daquilo que chamou a nossa atenção. E aqui é como se Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, é como se ele desse para a gente um replay da criação, um highlight, uma coisa assim, mais uma ênfase maior, aquilo que ele já tinha falado, mas agora ele retoma isso para dar um zoom, para chamar a nossa atenção para aquilo que Deus fizera. E neste caso, para o que é que ele chama a atenção? Ele já tinha falado antes que Deus havia criado homem e mulher os criou. Já estava dito isso. Mas agora, esse replay, esse highlight, ele vem exatamente chamando a atenção para o homem e para a mulher. E isso já deveria chamar a nossa atenção de como o homem e a mulher fazem uma grande diferença para Deus diante da sua criação. Isso vai sendo afirmado pela Bíblia em outros momentos.
Mas, quando a gente chega aqui no versículo 18, disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. É muito curioso que o texto fale, não é bom. Porque se você lembra um pouquinho mais de Gênesis, a cada vez que Deus havia criado uma parte da sua criação, o que ele diz? Criou Deus, e quando diz que Deus criou a luz, viu Deus que isso era bom. E a cada uma das fases da criação, viu Deus que isso era bom. E finalmente, quando ele cria o homem, ele diz, viu Deus que isso era muito bom. Mas agora, no versículo 18, a gente chega diante do relato da criação, diante de um homem, diante de um homem, Adão, criado ali. Ora, mas a criação é totalmente boa, mas há algo que não está completo. Há um pedaço dessa criação que não está como deveria estar. Por que Deus falhou? Claro que não. Porque Deus ainda está completando a sua obra de criação. Algumas pessoas, algumas piadas sexistas de um lado e de um outro, né? E alguma mulher que vai ficar um pouco enciumada do fato de um homem ter sido criado primeiro, aí eu já ouvi dizer, não, mas é porque primeiro veio o rascunho, depois veio a obra final, né? É claro que não é assim que funciona. O que acontece é que Deus, tendo criado o homem, viu, claro, isso estava nos seus planos também, o texto está chamando a atenção para que está faltando algo muito importante. Algo para que Deus finalmente pudesse dizer que aquilo tudo era muito bom. E ele diz, não é bom. O que é que não é bom? O que é que está faltando nessa criação maravilhosa? O que é que falta nisso? Tem o Éden, tem os animais, tem o homem, tem Deus, tem o homem andando diretamente com Deus. O que é que mais falta nesse jardim? Não é bom que o homem esteja só. O que é que falta nesse jardim? Falta companhia. Falta um relacionamento horizontal. Adão tinha um relacionamento vertical maravilhoso com Deus. Ele falava com Deus. Deus aparecia ali, falava com ele. Era uma maravilha. Tomava café da manhã conversando com Deus. Ia dormir falando com Deus. Mas não era como a gente ora e clama para que Deus nos ouça. Ele estava ali numa completa presença de Deus. O que é que ainda falta nisso? Falta um relacionamento. Um relacionamento claro e direto. E um relacionamento horizontal. E por que eu estou chamando tanta atenção para isso? Porque tem uma expressão, comecei a a estudar um pouco sobre isso, esse negócio de mídias sociais e relacionamentos, e tem um verbo lá no inglês, criaram um verbo que chama fubbing, que significa, a mistura de fone com esnobar. Então, quando você quer esnobar alguém, aliás, quando você quer esnobar ou simplesmente não prestar atenção no que alguém está falando, desprezar, essa palavra que eu estava procurando. Aí eu pego o meu celular aqui, vocês estão aí, eu vou olhar aqui. Não é uma sensação muito boa, né? Vocês estão olhando para mim e eu estou aqui olhando no meu celular. Pois é, eu estaria desprezando vocês com o meu celular. Criaram até um verbo para isso, né? Para descrever essa situação. Porque parece que nessa era distraída, nessa era em que nós queremos o controle de tudo, a gente quer cada vez mais se esconder em si mesmo, na nossa própria vontade, no nosso próprio prazer. Deixa eu fazer um experimento, na verdade, agora com vocês. Pode pegar o seu celular aí, por favor. Certo? Pode pegar, ligar o seu celular. Já já a gente guarda eles de novo. Mas agora é um experimentozinho. Pegue aí o seu celular, olhe para ele, deixa ele ligado, certo?
Beleza. Agora você vai, olhando para o seu celular, você vai desligar o celular, certo? Desligue. O que é que você vê? O que é que você vê? Você vê você mesmo, né? Você vê um espelho preto, né? Criaram até um vídeo, uma série sobre isso aí, chamada Black Mirror, o espelho preto, que é exatamente isso. As pessoas se perdem hoje porque elas querem um relacionamento, na verdade elas não querem um relacionamento com o outro. Porque o relacionamento com esse espelho preto, esse espelho negro que a gente olha, e a gente percebe que a gente começa a viver a vida, nós começamos a viver a vida para nós mesmos, quando a gente começa a se perder nesse espelho. Quando a gente começa a se comunicar somente através dele. Quando a gente começa a se entreter somente a partir dele. Não tem mais o entretenimento ao vivo com outras pessoas. Por quê? Porque isso custa a nós tempo, custa a nós energia, custa a nós vontade. E é muito mais fácil eu ter o meu prazer, eu ter a minha vontade, eu ter os meus relacionamentos aqui na palma da minha mão. De modo que na hora que eu não quero mais ouvir alguém, eu simplesmente silencio aquela pessoa. De modo que quando eu não quero mais que outra pessoa venha falar comigo, eu bloqueio ela das minhas redes sociais. Eu não tenho mais que ter que tratar um relacionamento. Já pensou? Você ter que conversar com alguém por causa de um problema que vocês tiveram. Não, eu simplesmente bloqueio, silencio, deixo de seguir, ou seja lá o que a gente vai fazer. O ponto é, a gente começa a viver somente para si mesmo, olhando para esse espelho preto, a tela do nosso celular. E isso afeta gravemente o nosso relacionamento como casal. Porque nessa hora, quando a gente começa a viver a partir desse espelho, a partir da nossa tela, o que acaba acontecendo é que cada um começa a viver o seu próprio mundo. Antigamente, né, já posso falar assim, antigamente, quando não tinha os smartphones como a gente tem hoje, aí o homem queria assistir o esporte e a mulher queria assistir outra coisa, mas tinha uma televisão. Aí tinha uma discussão ali, né? Agora quem é que vai mandar no controle remoto? Quem mandava no controle remoto mandava na casa, né? Era quase assim, né? Hoje, cada um tem o seu próprio controle remoto, com um poder enorme de entretenimento, de relacionamento, de você fazer o que você quiser. O que você imaginar, e o que você nem deve imaginar, está ali, na palma da sua mão, no alcance da sua mão, no seu bolso. É muita coisa nesse espelho preto. Mas o texto de Gênesis está dizendo para a gente, Deus na sua criação, olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja parado e fazendo somente o dia inteiro, olhando para a tela de um celular, olhando para a tela de um tablet, olhando para a tela de uma TV. Aí agora você pode pensar assim, mas isso é um problema da nossa era. Não é, já foi a TV, em que o homem ficava lá assistindo a TV o dia inteiro, em que a mulher ia também assistir outra coisa o dia inteiro. Não muda. A nossa vontade de não querer nos gastarmos nos nossos relacionamentos é antiga. Tem uma foto, inclusive, de vários homens abrindo jornal, uma foto antiga em que era ainda preto e branco, talvez na década de 20 ou 30. Várias pessoas no ônibus e todas elas com o jornal aberto. Não era o celular, mas era o jornal. Cada um estava olhando para o seu jornal e ninguém queria se relacionar. Mas hoje, o poder desse jornal que a gente abre, a gente tem acesso a tudo. Então, isso fica exponencialmente maior em termos da nossa distração. Então, o que é mais fácil? É eu sentar com a minha esposa, ouvir o que ela passou durante aquele dia,
ouvir as dificuldades que ela travou na criação dos filhos, ouvir as limitações que ela teve lá no trabalho dela, ou simplesmente eu chegar em casa, sentar no sofá e me atualizar nas minhas mídias sociais, que inclusive fazem um trabalho impressionante de saber o que a gente vai pensar. Se você liga o seu celular, abre numa rede social, de repente ele vai até dizer que você está doente e você nem sabia. Daqui a pouco vai estar assim. Um dia eu não falei com ninguém no celular, em lugar nenhum, sobre uma gripe que eu tive. E é meio difícil eu ficar gripado. Aí, de repente, quando eu cheguei em casa, fui abrir lá o Facebook na época, né? Se tem alguém vivo ainda lá no Facebook. Mas eu fui abrir o Facebook. Naquele dia o Facebook veio me oferecer um Benegripe. Eu nunca procurei um Benegripe, nem no Google, nem no Facebook, nem em lugar nenhum. Nem falei com ninguém em lugar nenhum que eu estava gripado. Como é que eles souberam que eu estava precisando de um Benegripe, né? Não sei. Se eles ouvem quando a gente chama e aí Siri ou OK Google, né? Deve ser porque eles ouvem outras coisas também. Mas, de toda forma, isso é muito mais fácil, porque eles já sabem o que a gente gosta. Eles fazem um algoritmo lá impressionante também, que vale bilhões e bilhões de dólares. Quem trabalha com isso tem o poder nas mãos de fazer um cálculo do que vai chamar mais a nossa atenção. E a gente vai alimentando isso cada vez mais, porque a gente vai gostando, dando like em algumas outras coisas e tal. E o que a gente vai fazer com isso? Vai deixar de usar as mídias sociais? Não é disso que eu estou falando, mas o que eu estou falando é mais fácil, porque o meu celular vai dizer só o que eu gosto. Meu celular, minhas mídias sociais vão simplesmente dizer aquilo que eu quero ouvir. E no relacionamento com a esposa, com o esposo não é assim. Muitas vezes a gente vai ouvir o que não quer. E com a esposa você não diz assim, né? Silenciar, né? Não tem essa opção, né? Para o esposo não tem essa opção, né? Vou te bloquear por um dia. Não tem essa opção, né? A gente cria umas outras ferramentas para fazer isso, mas é mais difícil. O que é mais fácil? É eu ficar só. Comigo mesmo, no meu relacionamento com aquela tela. Mas o texto diz, não é bom que o homem esteja só. Não é essa a vontade de Deus. Isso é um problema, na verdade. Quando ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele vai repetir essa mesma expressão lá no versículo 20, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele está falando de uma mulher, de uma auxiliadora. A palavra idônea, apesar de ser uma palavra muito bonita, mas para o nosso momento aqui, para a gente entender melhor, é uma correspondente. É uma pessoa que vai lhe ajudar, no caso aqui para o homem, aqui para Adão, é alguém que vai ser exatamente correspondente. E se alguém, porventura, viesse um dia a pensar, mas isso é um texto machista, patriarcal e sei lá o quê, os relatos daquela época, na antiguidade, falar que uma mulher ia ser uma auxiliar correspondente e que vai ser exatamente, não era bom. Toda aquela criação ainda não estava bom, faltava uma coisa. Então aqui, o papel que Gênesis entrega para a mulher é algo impressionante. Esse homem está incompleto. Ele não vai conseguir ir adiante. Falta algo. E o que falta? Falta uma auxiliadora correspondente. Inclusive, essa palavra auxiliadora, essa palavra para auxiliadora, né? A raiz dela, em outros momentos na Bíblia, na verdade, na maioria das vezes que ela é utilizada na Bíblia, ela é referente a Deus, ao próprio Deus. Não é falada para um homem ou para outra coisa, é para Deus. Deus como sendo um ajudador. Então é esse o papel
que Gênesis apresenta para a mulher, uma pessoa que seja correspondente. Está faltando. Então, o texto de Gênesis está apresentando esse problema e já está dizendo a sua solução. Uma auxiliadora, um relacionamento. Alguém de carne e osso para você conversar, para você falar, para lhe exortar, para dizer aonde você precisa mudar. Não sei vocês. Tem muita gente aqui que tem o tempo que eu tenho de vida, já tem de casados, né? Fora os de 70 anos aí. Mas na minha pequena experiência de casado, eu notei que antes de casado, eu sabia que eu era pecador, certo? Eu sabia. Isso aí eu já sabia, né? Teologicamente, na prática também eu sabia que eu era pecador. Mas quando eu casei, meu amigo, aí eu vi que eu era pecador de verdade. Porque eu comecei a notar os meus próprios erros em um relacionamento muito próximo. Que não dá para a gente ficar se escondendo, não dá para a gente se esconder atrás de nada. Quando a gente está casado, a gente se entrega, a gente se mostra, a gente apresenta-se completamente como nós somos para o outro. Não tem muito o que a gente esconder. Então, o que é que faltava para Adão? Faltava um relacionamento, uma auxiliadora. E qual vai ser a solução, então, para isso, né, que é apresentada? A gente já sabe que é uma auxiliadora. Mas, muito interessantemente, no versículo 19, Deus traz para Adão uma possível, que seria uma possível solução. Né? Quando ele diz no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os, guarde essa palavra, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Sabe o que foi que Deus fez com Adão? Ele disse, agora você vai dar nome para os animais. Aí Adão deve ter visto lá, tem um galo, tem uma galinha. Tem um cachorro, tem uma cadela. E ele ainda tinha que dar o nome para cada um deles, né? E ele ia fazendo os pares ali. Muito provavelmente, a gente está aqui imaginando, mas o texto nos faz entender que isso gerou uma dificuldade aí em Adão. Porque está faltando para ele. Ele está vendo os correspondentes ali. E para ele, Adão, está faltando alguma coisa. Porque é o que diz no versículo 20, no final. Para o homem, todavia, ou seja, contudo, diferentemente do que ele tinha dado o nome para cada uma delas, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, correspondente. Isso, e por que aqui eu estou falando desses animais? Porque esse também é um dos subterfúgios que as pessoas têm hoje para não se relacionar. Vou falar uma frase aqui, quem souber, completa, certo? Não é que você pense assim, mas se você já ouviu alguém falar assim. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto do meu cachorro. Já ouvi isso aí várias vezes. Quanto mais conheço os homens, mais eu gosto do meu cachorro. Por mais pesada que seja essa afirmação, e às vezes é falado de forma jocosa mesmo, o que isso acaba mostrando que a sociedade traz é que, de fato, mais uma vez, as pessoas não querem se relacionar. O que elas fazem então? Elas fazem de um pet uma pessoa. Não estou dizendo que não pode ter pet não, viu, pessoal? Até porque, né, não é o caso. Eu só acho que o pet tem que ter lugar de pet. Não só na nossa casa, mas na nossa vida, no nosso coração.
E, ultimamente, a gente vai seguindo aí pela sociedade, pela nossa vida, e eu fico pensando nessas coisas. Ultimamente, tem havido alguns estabelecimentos que são chamados pet friendly, né? Sempre tem um nome em inglês assim, para ficar mais chique e aumentar o preço também, né? E o que é o pet friendly? É o lugar que você chega lá e os cachorros estão ali, né? Os gatos e tal, estão ali. Para todo mundo, né? Só que também começaram a aparecer os lugares que são kids free. Olha aí o nome em inglês, né? Que é a prova de crianças. É um lugar para não entrar crianças. Aí você começa... É só somar. 1 mais 1 igual a 2, né? Começam a aparecer lugares em que os animais podem estar presentes e começam a aparecer lugares em que as crianças não podem entrar. Um dia eu estava até com os irmãos, a gente estava... Acho que eu estava na casa... Era lá na casa do Pepe. Estou falando... Lá tem pet não, né? Mas na frente da casa do Pepe estavam construindo lá um prédio. E geralmente esses prédios que o pessoal constrói tem umas fotos, né? Fazendo propaganda, divulgação. Aí geralmente as fotos, né? Aquelas fotos de plano de saúde, né? Aquela família bonita ali, né? Feliz e tal. Os pais, as crianças e tudo. Mas nesse condomínio eu parei e prestei atenção. Até chamei os irmãos para ver. As fotos de divulgação não tinha criança. Era só pet. Onde é que esse... É que a casa desse tamanho também deve caber o homem, a mulher e um pet, né? Comece a prestar atenção nessas coisas, certo? Estou dizendo que isso a propaganda lá, o prédio é do demônio, não. Só estou dizendo para você prestar atenção nesse tipo de movimento em que a nossa sociedade tem se levado. E sabe o que está dizendo aqui? Todavia, essa palavra aqui, ó, contudo, para Adão não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O pet não vai resolver o seu problema emocional. Por mais que você entregue para ele, porque o pet está ali também, né? Ele come a ração dele, né? Come a comidinha lá dele. Agora tem comida gourmet do pet, né? E tantas outras coisas aí, perfume do pet, essas coisas tudo aí, do cachorro, do gato. A questão não é essa. A questão é que esse petzinho aí, ele não vai suprir a sua necessidade. Na verdade, não é bom que você esteja só com o seu pet. Você precisa de um relacionamento. E às vezes o casal faz daquele pet praticamente um filho. De tal forma que se o pet fica doente, se fica ansioso, parece que é um filho que está em risco. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar dos animais, viu? Para ninguém sair por aí me denunciando, né? Mas a questão é você sondar o seu coração. No retiro, né, eu falei, né? Cada um olha para o seu próprio altar, né? Aqui eu vou falar, cada um olha para o seu próprio pet, né? Porque cada um sabe o valor que dá para o seu animal lá, para o seu cachorro, para o seu gato, enfim, outro animal lá que você tenha. O ponto é, ele não vai suprir essa necessidade. Não é bom que você esteja só com o seu pet. Você precisa do relacionamento com alguém. Com alguém. É muito interessante no versículo 24 do texto, daqui a pouco a gente volta para os anteriores, mas diz, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Agora, a gente vê Deus falando de uma forma para que o homem entenda que aonde ele vai ter esse relacionamento, o relacionamento principal da vida dele é com a sua mulher. Deixa o homem e se une à sua mulher. São dois verbos contrários. Deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, e se une à sua mulher.
É mais uma tendência que pode haver no nosso coração de a gente chamar alguém da nossa família para tomar o lugar que o esposo, que a esposa deveria tomar. Às vezes é o pai ou a mãe mesmo. Às vezes, não só financeiramente, geralmente a gente pensa assim, financeiramente, vai estar lá sempre requerendo o pai e a mãe. Mas às vezes é emocionalmente. Às vezes a mulher não consegue tomar uma decisão na vida sem ligar para a mãe. Às vezes ela briga com o esposo. Brigar não, né? Que crente não briga, discute, né? Discutiu, né? Teve uma discussão lá e tal. É uma questão própria do casal. Eles precisam sentar, resolver, conversar. Aí ele vai lá e liga. Ou ela vai lá e liga para a mãe. Porque ela está emocionalmente frágil. Ela precisa morar perto da mãe, porque senão... E eu estou falando aqui da filha com relação à mãe, mas às vezes é a mãe com relação à filha correspondentemente, né? E às vezes a mãe não deixa a filha se desprender dela. Os pais, o pai, a mãe... O ponto é que o casal precisa ser casal. O pet não pode tomar o lugar do casal. O pai e a mãe não podem tomar o lugar do casal. Não é bom. Tem que deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. E às vezes, não é só isso, às vezes é um filho. Você já deve ter ouvido falar da síndrome do ninho vazio. Que é exatamente quando o filho vai embora e aí um olha para a cara do outro, né? O que a gente vai fazer agora, né? Lá em casa já disse para a Débora que eu não vejo a hora do Daniel e a Clarinha ficar grande. Se tivesse uma lei aí dos 10 anos, eu já ensinava ele a ficar independente aos 10. Mas aos 18 aí tá bom. Mas a gente já está trabalhando a autonomia deles aí, que é para logo eles saírem de casa, se resolverem aí, para a gente poder, né, voltar a sermos somente nós dois. Mas a questão, pessoal, além disso, os filhos têm o seu lugar, obviamente. Tem textos na Bíblia ensinando como os pais devem cuidar dos filhos, amar os seus filhos. Os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. A gente tem falado sobre isso aqui na igreja. O pastor Mauro tem trazido textos aqui. Falou sobre isso domingo passado, inclusive. Mas o espaço do casal não pode ser tomado pelo filho. E às vezes a nossa conversa são só as crianças. Às vezes o filho não está ali presente, mas é na conversa. Aí você passou o dia inteiro, não mandou uma mensagem daquela, né, que eu pedi para vocês mandarem, é só as crianças. São só os filhos. E os filhos têm tomado cada vez mais esse espaço do casal ali, de tal forma que às vezes não sobra mais espaço para nada. E o filho está ali dormindo com os pais, já grande às vezes, não é mais um bebê, mas ele está ali tomando o tempo de intimidade que o casal poderia ter, mas não tem mais, porque o filho está ali no meio deles. E tantos outros elementos. Às vezes você está conversando com a esposa, você esposa conversando com seu esposo, às vezes é uma coisa séria, importante, que não pode ser interrompida. Aí chega a criança lá, papai, falar alguma coisa lá, que naquela hora poderia esperar, mas aí aquela conversa tão importante que às vezes o casal não vai ter nem amanhã nem depois, parou e não vai voltar, porque foi atender a uma necessidade que não era nem de longe uma necessidade da vida daquela criança. Era só dizer, agora não, meu filho, estou conversando com a sua mãe, vá fazer outra coisa. Dá para dizer isso ainda hoje, viu? Agora tem que treinar, né? Mas valorize esses momentos. É disso que eu estou falando. Você não pode deixar outro membro da sua família tomar o espaço do casal. Nem você mesmo com as telas, nem com animais, nem com qualquer outra coisa. É por isso que a gente está falando dos desafios de uma era distraída, porque parece que às vezes a gente quer se distrair por aí. A gente quer não se gastar, não investir, não dar tempo
para o outro, para o esposo, para a esposa, porque tudo, se distrair é muito mais fácil. O filho é muito mais fácil, quando é uma criancinha, quando é um bebezinho, é maravilha, né? Tirando a fralda, né? Mas o restante, ele está ali, é tão fofinho, lhe dá o afeto, né? Lhe dá aquele carinho, está sempre rindo. Até o choro, né? Aquele cheirinho, aquela maravilha. E a criança, e você vai dando atenção, e ela é vulnerável, aí você cria trocentas desculpas para dar toda a sua atenção para ela, cada uma mais piedosa do que a outra. Mas sabe o que o seu filho precisa? Mais do que qualquer coisa, ele precisa que você, esposo, esteja bem com a sua esposa. Ele precisa que você, esposa, esteja bem com o seu esposo. Antes de um colégio caro, antes de uma boa educação, antes até de estar 100% de saúde, ele precisa que os seus pais sejam pai e mãe. É a coisa mais importante que eles precisam. As crianças precisam disso. E às vezes a gente esquece, a gente vai se entregando para as crianças mais e mais e mais, e esquece que há um casal ali que gerou aquela criança. E a gente está distraído, e esquece que tem um outro perto de nós. O versículo 21 nos chama a atenção. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Pedi para você prestar atenção nessa palavra, trouxe. Deus tinha trazido os animais. Agora Deus trouxe a mulher para Adão. De onde? De onde foi que saiu essa mulher? Ela foi uma inteligência artificial que foi criada? Não. Essa mulher foi criada da costela do homem, da carne do homem. Porque ele diz mais adiante, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Veio dele, do homem. O relacionamento é isso. Ele não pode ser somente bytes. Ele não pode ser somente pixels. É gente. Gente. Esses pixels, esses bytes, a tecnologia que a gente tem à nossa mão, a gente deveria utilizar para coisas muito boas. Mas não para a gente esquecer daquele ou daquela com quem a gente é uma só carne. Carne. Gente. Gente. A mulher foi tirada do homem, da costela do homem, que mostra para a gente comprometimento e tantas outras coisas que a gente podia pensar aqui que se aplicariam a essa questão dessa mulher ter sido tirada da costela desse homem. E o versículo 23 diz: e disse o homem, esta afinal... Eu ia falar mais, mas eu vou parar nesse afinal aqui. Porque ele é muito impressionante, pessoal. Você acha que é normal? Porque não era você que estava sozinho lá no jardim, né? Mas Adão estava sozinho. Ele percebeu que estava sozinho, que estava faltando alguma coisa. Deus fez com que ele tivesse um pesado sono e, finalmente, quando ele acordou, ele vê a mulher mais bonita do mundo. Tudo bem, só tinha ela, mas era a mulher mais bonita do mundo, né? E ele diz, esta, afinal... Como eu acho que muitas vezes a gente deveria mostrar para o outro. A gente deveria chegar em casa, se encontrar um com o outro e dizer, afinal, cheguei em casa. Afinal, vejo você. Finalmente. Mas às vezes é o contrário, eu sei, né? Às vezes você sai de casa e diz... É porque está faltando alguma coisa. Você colocou... Olha aí, né?
Quando a gente sai de casa e diz, finalmente essa aí ficou aí, porque, né, sabe como é que é. Você está fazendo, talvez, do seu trabalho, aquilo que você faz lá fora, a sua distração. Não tem essa história, né? Fulano de tal casou com um trabalho. Ele está ali. O trabalho dele toma conta dele completamente. O trabalho dela toma conta dela de tal forma que ela não tem mais espaço para o seu esposo, para a sua esposa. Por quê? Porque lá no trabalho também é muito mais fácil você ser respeitado, você chega lá, você não vai dormir com aquele pessoal, você está ali com aquelas pessoas, mas é um pedaço de você. E a gente tem aquele respeito, as pessoas às vezes dão para a gente felicitações, batem palma para a gente tem a gente é às vezes tão bem quisto no nosso trabalho, e às vezes a gente fez se a gente pudesse explicar para o outro, você não tem ideia do que eu fiz no meu trabalho, foi um negócio impressionante, todo mundo gostou e tal. Aí a outra pessoa diz, foi mesmo. E aqui? Por quê? Porque a gente se distraiu tanto com o nosso trabalho, casou com o nosso trabalho, de tal forma que em casa a gente não entrega mais. Não tem mais energia para entregar em casa. Não tem mais força para entregar em casa. Não tem mais inteligência. Uma vez eu parei para pensar sobre isso. Sobre mim mesmo. Eu fiquei pensando nas soluções que eu trazia no meu trabalho, o que eu fazia. A Débora disse que toda vez eu chego em casa falando uma coisa que agora eu consigo fazer uma coisa mais rápida. Amor, um negócio lá, um programa que eu achei, um aplicativo, né? Sempre um aplicativo, né, amor? Um aplicativo aqui que agora eu chego lá empolgado e tudo. Eu fico pensando, seriamente, estou aqui abrindo o coração para vocês, de quantas vezes eu entrego a minha criatividade, a minha inteligência e aquilo que eu tenho no meu trabalho e tudo, quanto disso eu entrego na minha casa? E muitas vezes, me respondendo a essa pergunta, eu pensei, aqui em casa eu não sou tão criativo quanto eu sou lá no meu trabalho. Eu não entrego tanta energia quanto eu entrego lá no meu trabalho. Ah, mas eu já estou cansado. Mas eu sempre lembro de um dia que o pastor Vadson, há muitos anos atrás, não foi aqui nessa igreja, e ele disse, agora eu vou para o terceiro expediente. Aquilo cravou aqui na minha cabeça. É o terceiro expediente. E você tem que entregar no seu terceiro expediente também. Até porque, se você não entrega no seu terceiro expediente, para que você vai trabalhar mais no primeiro e no segundo? Se na sua casa você não entrega do seu trabalho, não entrega a sua energia, a sua criatividade. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Finalmente. A gente precisa voltar para isso, pessoal. Finalmente. Aquela que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão ficou tão impressionado que ele fez uma poesia. Isso aqui é uma poesia lá no hebraico, viu, pessoal? É uma poesia muito bonita, inclusive. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Isso aqui é tudo um jogo de palavras que Adão está fazendo. Usando palavras bonitas. Um homem fazendo uma poesia para a sua esposa. Que coisa maravilhosa, né? Vocês deviam fazer, os homens aí, nós, né? Eu também deveria fazer mais poesias. Não vai usar as jumentas que não dá certo, né? As éguas, mas pode ser mais criativo do que isso. Mas isso porque o seu coração, as suas afeições, o seu ser estava naquela mulher a quem ele estava olhando. Finalmente. Finalmente. Relacionamento. Relacionamento com a sua esposa. Não é finalmente meu filho chegou, finalmente estou indo para o meu trabalho, finalmente vou ligar para minha mãe. Não, finalmente eu estou olhando para minha esposa. Eu estou olhando para essa mulher que foi tirada de mim. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É um comprometimento completo. Completo.
Ele se entregou, é uma entrega completa, não tem menos do que isso. Quando ele diz no versículo 24, né, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Aí você pensa assim, se une à sua mulher, como é essa união? Tornando-se os dois uma só carne. É quase como se ele dissesse assim, sabe o que dá para unir? Um do lado do outro. Pois é, mas é mais do que isso. E aí ele evoca de uma forma muito bela aqui a relação sexual do homem com a sua esposa. Daria para falar muito em relação a essa questão teológica do que é ser uma só carne. Mas a princípio o que a gente precisa pensar aqui é que é uma união completa. Que tem o seu ápice, que tem a sua consumação, que tem a sua beleza no relacionamento mais íntimo que um pode ter com o outro. É por isso que diz o versículo 25, ora o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porque estar despido ou despida diante de alguém é quando você não tem mais o que esconder. E é esse comprometimento que a tela não pode dar para a gente. Esse comprometimento completo com o outro, com seu esposo, com a sua esposa, de tal forma que os dois são uma só carne. Mas é muito mais fácil a gente não se comprometer assim. Porque a tela, muitas vezes, ela vai dar para a gente essas outras coisas muito rápido e sem nenhum comprometimento. É possível ter a partir da tela conversas engraçadas. Você pode ter a partir da tela até alguns relacionamentos. Não deve ter muitos deles, mas está ali, sem nenhum comprometimento. Sem nenhum comprometimento. Esse é o ponto de todo esse texto aqui que eu estou falando para vocês. Comprometimento. Entrega. É disso que Gênesis 2 está falando. De uma completa entrega. Estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha mais o que esconder, não tinha mais o que guardar. E o relacionamento sexual é exatamente isso. E às vezes o casal não tem esse relacionamento porque eles não têm entrega. Eles não têm entrega um para o outro. E o que vai acontecer com isso? Eles vão se resolver de outras formas. Vão ter os seus relacionamentos de uma outra forma. Só que Deus já disse, não é bom que um homem esteja só. É óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que a pornografia vai destruir o relacionamento do casal. É óbvio que uma idolatria a um animal, a um pet ou a um filho até, vai destruir o relacionamento do casal. Então foi aquele filho que destruiu o relacionamento do casal? Não. Foi aquele comprometimento com aquele filho, aquela idolatria, aquela entrega que deveria ser entregue somente para o esposo, para a esposa, foi entregue para o trabalho, foi entregue para a tela, foi entregue para um animal, foi entregue para um filho. E a Bíblia está cheia de exemplos para nos mostrar que todas as vezes que nós vamos contra aquilo que Deus ordenou, dá problema. Deus deu uma ordem para o casal. Deus disse para esse casal como as coisas deveriam ser. Eles falharam e o desastre foi grande. As consequências foram catastróficas. Tudo isso para nos mostrar o quê? Que o comprometimento que você tem que ter é com a sua esposa e com seu esposo. Comprometimento nessa ordem, nesse nível. É para o seu esposo e para a sua esposa que você tem que dar. Nós amamos cada um. A gente pode amar um pet? Pode. A gente pode amar uma criança, um filho? Claro, deve, os pais. Mas a gente ama cada um deles de forma diferente. E às vezes a gente está amando o filho como deveríamos amar a nossa esposa.
E eu acredito que vocês já entenderam um ponto aqui. Tem uma solução para isso? Tem. Isso aqui, se você prestar um pouco de atenção, isso aqui é um casamento. Isso aqui está em Gênesis 1. Gênesis 1 e 2, né? A gente está se remetendo aqui ao comecinho da Bíblia. É um casamento do primeiro homem com a primeira mulher. Tem jeito para a nossa forma de viver, às vezes entregues e comprometidos com aquilo que Deus não ordenou? Tem. Sabe por quê? Depois de Gênesis 2, olha só, vem Gênesis 3, né? Vem a queda. Mas depois desse primeiro casamento com que a Bíblia começa, se você for lá para o finalzinho de Apocalipse, onde a gente está, tem um outro casamento lá. Casamento de Cristo com a sua noiva, com a igreja. Como é que a gente vai resolver esse problema, pessoal? Que eu tenho certeza que eu falei aqui e deve ter tocado em muitos pontos da nossa vida. A única forma da gente resolver isso é trazendo Cristo para o nosso relacionamento. É trazendo Cristo para estar conosco. É nos arrependendo diante do Senhor e pedindo que Cristo seja aquele que viva conosco. É confiar na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo para transformar a nossa família. Para que nós peçamos perdão, porque o perdão vem exatamente porque Cristo morreu pela sua noiva, para que ela fosse apresentada pura e sem mácula. Belíssima. O primeiro casamento está aqui. No capítulo 3 de Gênesis já não dá muito certo as coisas lá. Eles falham miseravelmente e a gente sofre as consequências até hoje. Mas tem uma esperança para o nosso casamento. Tem o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a amar como nós devemos amar. O esposo a sua esposa, com comprometimento, com entrega, e não a partir de outros subterfúgios, que, como o texto já nos mostra aqui, não é bom. Em suma, não fique só. Não é bom que você esteja só. Não é bom que você se aliene do mundo e do outro, especialmente. Una-se ao seu cônjuge, à sua esposa, o seu esposo. Una-se. Não só sexualmente. A gente viu aqui que ele foi falar disso lá no final desse parágrafo. Porque até chegar lá, há muita entrega. Há muito comprometimento que a gente precisa entregar, mas que vale a pena. Para que a gente possa dizer, finalmente. Finalmente. Mas isso é construído. Isso não vem de graça. Já falei que o caminho mais fácil é o caminho da distração, é o caminho do algoritmo das mídias sociais, é o caminho de qualquer outra coisa que não gere para a gente comprometimento. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque Cristo morreu pela sua noiva. Porque ele acredita num relacionamento. E a noiva de Cristo era uma mulher muito fácil de ser amada, não é? Que não falha contra ele, que não peca contra ele, que não trai a ele. É assim que somos nós? Claro que não. Então, o que foi que Jesus fez pela sua igreja? Pela sua noiva? Ele mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, eu te amo, meu amor. Ele fez muito mais do que isso. Ele chegou lá na casa dela e pagou a ela, pagou aos seus pais muito dinheiro. Não foi isso que Jesus Cristo fez. O seu comprometimento foi além. Ele morreu e se entregou pela sua noiva, para apresentá-la pura e sem mácula. Você quer que o seu casamento seja transformado? Você precisa de entrega, de comprometimento, de sacrifício.
e de fé que o Senhor Jesus Cristo pode nos ajudar em todo esse processo. Pode restaurar as vezes que a gente se alienou, pode restaurar as vezes que a gente foi para muito longe e não estava perto dos nossos, perto da esposa e do esposo. Cristo morreu para restaurar tudo isso, para restaurar todas as vezes que a gente se distraiu. Nós temos outros desafios, vamos falar de muitos deles ainda nas nossas reuniões aqui, mas sempre confiando que o Senhor Jesus Cristo pode restaurar, nos transformar e nos levar para o caminho que nós devemos seguir, tendo atenção e presença diante do outro, diante do esposo, da esposa. Vamos orar novamente. Grandioso Deus, mais uma vez nós te agradecemos porque tua palavra transforma o nosso coração e também transforma a nossa família, o nosso casamento. Senhor, pedimos que cada casal que está aqui presente, cada um de nós, como casal, possamos refletir, Senhor, em quantas e quantas vezes nos distraímos, pensando em tantas outras coisas, para não nos comprometermos um com o outro. Nós te pedimos, Senhor, por cada um de nós aqui, como casal também, como família, que o Senhor, Deus, venha ser o centro da nossa casa. Que o Senhor Jesus Cristo seja aquele que está conosco nas vezes que erramos também, para quem nós podemos pedir perdão. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso lar, transforme a nossa atenção e a nossa presença e o nosso comprometimento. Não é bom que nós estejamos sós, a tua palavra nos diz. Então, ó Deus, que nós venhamos a nos comprometer como casal também, o esposo com a sua esposa, a esposa com o seu esposo, de tal forma que essa entrega seja agradável a ti, seja como o Senhor manda aqui. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é o comprometimento que o Senhor requer de nós e nós te pedimos. Não conseguimos sozinhos, mas pedimos a tua graça. Clamamos a ti em nome de Jesus. Amém.